Existe uma frase escondida na sua mente. Uma frase que você nunca escolheu acreditar, mas que controla cada decisão que você toma, cada medo que você sente, cada limite que você aceita como real. Eckhart Tolle descobriu algo perturbador sobre a natureza humana. Algo que ele observou em milhares de pessoas ao longo de décadas. Quando você descobrir qual é essa frase na sua vida, tudo vai fazer sentido. A dor que você carrega não é aleatória, não é destino. É o resultado de uma única sentença que se instalou no fundo da sua mente, quando você era vulnerável demais para questioná-la. Imagine por um momento que sua mente é como uma casa antiga, dessas de fazenda, de paredes grossas e cheias de história. No porão dessa casa, existe uma porta trancada. Atrás dessa porta, gravada na parede de pedra, úmida e coberta de mofo, está a frase que determina os limites da sua vida. Você nunca desce até lá, nunca olha diretamente para ela. Ela sussurra instruções para cada cômodo da casa. Se olha no espelho e sente que algo está errado, é ela falando. Você quer tentar algo novo, mas uma força invisível te puxa para trás. É ela agindo. Quando você sente que merece menos do que outros ao seu redor, é ela ditando as regras. Eckhart Tolle chama isso de identificação inconsciente, mas eu prefiro chamar pelo que realmente é: uma prisão construída com palavras. Uma jaula feita de uma frase que você herdou e nunca questionou. Você quer saber algo assustador? A maioria das pessoas vive a vida inteira sem descobrir qual é essa frase. Elas sentem os efeitos, vivem as limitações, mas nunca encontram a fonte. É como tentar curar uma doença sem saber onde está a infecção. Mas hoje você vai descobrir como encontrar a sua. Como identificar essa voz sussurrante que tem controlado sua vida desde sempre. E mais importante, como silenciá-la para sempre. Porque aqui está o que Tolle entendeu que a psicologia tradicional perdeu. Não são os traumas que nos limitam, são as conclusões que tiramos dos traumas. As frases que criamos para dar sentido ao que não conseguimos entender. Uma criança que é ignorada pelos pais não desenvolve problemas por causa da negligência. Ela desenvolve problemas por causa da frase que cria para explicar a negligência. Eu não sou importante o suficiente para ser amado. Essa frase se torna a lente através da qual ela vê o mundo pelo resto da vida. Ou uma criança que falha em algo importante e escuta críticas duras. O problema não é a crítica, é a conclusão que ela tira. Eu nunca sou bom o suficiente. Essa frase se enterra tão fundo que ela nem percebe mais que está lá. Mas ela determina cada escolha, cada relacionamento, cada oportunidade que ela vai ou não vai atrás. Você está começando a ver o padrão? A mente humana tem uma necessidade desesperada de criar significado, especialmente quando somos jovens e o mundo parece caótico e incompreensível. Então criamos essas frases, essas explicações, essas regras internas que nos dão a ilusão de controle. O problema é que uma vez que essas frases se instalam, elas se tornam invisíveis. Elas não aparecem mais como pensamentos. Elas se tornam a estrutura através da qual todos os outros pensamentos passam, como um filtro que colore tudo o que você vê sem que você perceba que o filtro está lá. Eckhart Tolle conta a história de uma mulher que veio até ele em desespero. Ela tinha 45 anos, bem-sucedida profissionalmente, mas se sentia completamente vazia por dentro. Todos os relacionamentos que ela começava terminavam da mesma forma. Ela se sabotava justo quando as coisas começavam a ficar sérias. Durante semanas, eles conversaram sobre infância, sobre medos. Nada parecia tocar no núcleo do problema. Até que um dia, quase por acaso, ela mencionou algo que sua mãe costumava dizer quando ela era pequena.
Uma frase aparentemente inofensiva que ela nem considerava importante. Pessoas como nós não merecem ser felizes para sempre. No momento em que ela disse isso em voz alta, algo mudou na sala. Era como se um véu tivesse sido removido. Ela havia encontrado a frase, a sentença que tinha governado 45 anos da vida dela sem que ela percebesse. Sua mãe havia dito isso durante um período difícil da família. Um momento de desabafo, provavelmente esquecido pela própria mãe no dia seguinte. Para uma criança de 7 anos, aquela frase se tornou uma verdade absoluta sobre como o mundo funcionava. Pessoas como nós não merecem ser felizes para sempre. Então, toda vez que a felicidade aparecia na vida dela, uma parte profunda da mente ativava os alarmes. Cuidado, isso não pode durar. Pessoas como nós não merecem isso. E ela inconscientemente criava situações para confirmar a frase, para manter a ordem que conhecia. Esse é o poder terrível dessas frases enterradas. Elas não apenas limitam o que acreditamos ser possível, elas nos fazem agir de forma a confirmar suas próprias previsões. Elas se tornam profecias que se autocumprem. Talvez a sua frase seja diferente. Talvez seja eu sempre decepciono as pessoas importantes para mim. Ou segurança vale mais que felicidade. Ou eu tenho que trabalhar 2 vezes mais que os outros para ser aceito. Cada uma dessas frases cria um mundo diferente, uma realidade diferente, uma prisão com paredes invisíveis, mas absolutamente reais. Mas Akita Tolle descobriu que pode mudar tudo. Essas frases só têm poder enquanto permanecem invisíveis. No momento em que você as traz para a luz da consciência, no momento em que você as vê claramente pelo que são, elas começam a perder o controle sobre você. É como descobrir que você tem estado olhando a vida inteira através de óculos escuros. Uma vez que você percebe que os óculos estão lá, você pode escolher tirá-los. Mas enquanto você não sabe que eles existem, você acha que o mundo realmente tem aquela cor. E é aqui que a coisa fica interessante, porque Tolle não parou por aí. Ele descobriu algo ainda mais profundo sobre essas frases. Algo que a psicologia tradicional ainda está começando a entender. Essas frases não são apenas memórias do passado. Elas são entidades vivas na sua mente. Elas têm suas próprias agendas, seus próprios mecanismos de autopreservação. E elas vão lutar para continuar existindo, mesmo quando você começa a questioná-las. Pense nisso. Se você passou 20, 30, 40 anos acreditando que você não é confiável, toda a estrutura da sua personalidade foi construída ao redor dessa crença. Seus mecanismos de defesa, suas estratégias de relacionamento, até mesmo suas escolhas de carreira, tudo foi moldado por essa frase. Então, quando você começa a questionar se ela é verdadeira, uma parte da sua mente entra em pânico. Se essa frase não for verdadeira, quem eu sou? Como eu navego no mundo? Como eu me protejo? É por isso que mudar essas crenças profundas é tão difícil. Não é apenas uma questão de lógica, é uma questão de identidade. Essas frases se tornaram parte de quem você acha que é. Mas Eckhart Tolle encontrou uma maneira de lidar com essa resistência. Uma abordagem que não luta contra essas frases, mas que as transforma de dentro para fora. E quando você entender como isso funciona, você vai ter uma ferramenta que pode literalmente recriar sua realidade. Primeiro, você precisa entender que essas frases existem em camadas. A frase superficial raramente é a frase real. Por exemplo, você pode estar consciente de que acredita: eu preciso agradar a todos. Mas abaixo dessa frase, existe uma ainda mais profunda: se eu não agradar a todos, serei abandonado. E abaixo dessa, talvez exista: eu não tenho valor suficiente para ser amado por quem eu realmente sou. É essa frase do fundo,
essa conclusão primordial sobre sua natureza que realmente governa sua vida. E é ela que você precisa encontrar se quiser ser verdadeiramente livre. Como você faz isso? Como você escava através dessas camadas de crenças até chegar ao núcleo? Eckhart Tolle desenvolveu uma técnica que ele chama de investigação reversa. Em vez de tentar analisar logicamente suas crenças, você observa seus padrões emocionais e trabalha de trás para frente. Comece com uma situação que sempre te deixa desconfortável. Algo que dispara uma reação emocional forte e consistente. Pode ser uma rejeição, uma crítica, a solidão, ter que falar em público, qualquer coisa que te faça sentir pequeno ou ameaçado. Agora, em vez de tentar entender por que você se sente assim, faça uma pergunta diferente. Que frase sobre você mesmo teria que ser verdadeira para que você se sentisse tão ameaçado por essa situação? Se a rejeição te paralisa, que frase sobre seu valor teria que existir para que a opinião de outra pessoa tivesse tanto poder sobre você? Se a crítica te devasta, que crença sobre sua adequação estaria sendo ativada? Essa é a investigação reversa. Você usa a emoção como um fio que te leva de volta à frase original. Algo que é fascinante. Quando você finalmente identifica a frase real, algo muda imediatamente no seu corpo. Como se uma tensão que você nem sabia que estava carregando, de repente se dissolvesse. Porque finalmente, pela primeira vez, você está vendo o inimigo invisível que tem controlado sua vida. Identificar a frase é apenas o primeiro passo. O próximo passo é onde a verdadeira magia acontece. E Eckhart Tolle descobriu que você não precisa lutar contra essas frases. Você não precisa substituí-las por frases positivas. Você só precisa fazer uma coisa muito simples, mas profundamente transformadora. Você precisa parar de se identificar com elas. Vou te explicar o que isso significa. Mas antes, deixe-me te contar sobre um homem que Eckhart Tolle conheceu durante um de seus retiros. Um homem que descobriu uma frase que havia controlado 50 anos da vida dele. E como ele a dissolveu em uma única tarde. Esse homem havia construído um império financeiro, múltiplas empresas, centenas de funcionários, sucesso em qualquer medida externa que você pudesse imaginar. Mas por dentro, ele se sentia como uma fraude. Como se a qualquer momento alguém fosse descobrir que ele não sabia realmente o que estava fazendo. Durante anos, ele tentou resolver isso trabalhando mais, ganhando mais, provando mais. Mas a sensação só ficava mais forte. Até que durante o retiro, usando a técnica de investigação reversa, ele descobriu a frase que tinha dirigido toda a sua vida. E sou uma farsa. Ele tinha 11 anos quando seu pai perguntou quem havia quebrado um vaso caro. Por medo, ele deixou seu irmão mais novo levar a culpa. Aquela noite, enquanto escutava o irmão chorando no quarto ao lado, uma parte da mente dele concluiu: eu sou farsa. Eu deixo outras pessoas pagarem pelo que eu faço. 50 anos depois, essa frase ainda comandava cada decisão importante da vida dele. Ele trabalhava compulsivamente não por ambição, mas para provar que não era uma farsa. Mas quanto mais bem-sucedido ele ficava, mais fraudulento se sentia, porque no fundo, ele sabia que era apenas uma questão de tempo até ser descoberto. Quando ele identificou essa frase durante o retiro, algo extraordinário aconteceu. Em vez de tentar convencer a si mesmo de que não era uma farsa, ele fez algo diferente. Ele simplesmente observou a frase. Ele a viu como ela realmente era. Uma conclusão que uma criança de 11 anos havia tirado durante um momento de medo e confusão. Uma tentativa desesperada de dar sentido a uma situação que ele não conseguia entender. Uma sobrevivência emocional que havia se tornado uma prisão existencial. No momento em que ele viu isso claramente, a frase perdeu
todo o poder sobre ele. Não porque ele substituiu por uma frase melhor, mas porque ele finalmente entendeu que ela nunca havia sido uma verdade sobre quem ele era. Nós somos a consciência que observa os pensamentos e as crenças. Desde que você entende isso, serão apenas intelectual da sua relação com o Mas deixe-me te mostrar exatamente como isso funciona. Aprender isso conceitualmente é uma coisa. Experimentar isso na sua própria vida é completamente diferente. Primeiro, você precisa entender que essa é fundamental entre ter um pensamento e pensamento. Quando você tem um pensamento como eu sou um fracasso, você pode observá-lo, questioná-lo, até mesmo discordar dele. Mas quando você se identifica com o pensamento, você se torna o pensamento. Não existe separação entre você e a ideia. Uma diferença entre assistir um filme e acreditar que você é o personagem principal. Quando você está assistindo o filme, por vezes, você pode se emocionar com a história, mas você sabe que é ficção. Quando você acredita que é o personagem, cada perigo na tela se torna uma ameaça real à sua existência. As frases que descobrimos enterradas na nossa mente funcionam da mesma forma. Elas não são verdades absolutas sobre quem somos. São apenas scripts mentais que herdamos e internalizamos. Mas por causa da identificação, nós as experienciamos como realidade. Aqui está onde fica interessante. Eckhart Tolle descobriu que o processo de desidentificação não requer anos de terapia ou análise profunda do passado. Pode acontecer em um momento, em um único instante de clareza, onde você vê a diferença entre quem você realmente é e os padrões mentais que você tem carregado. Mas esse momento de clareza raramente acontece por acidente. Ele requer uma abordagem específica, uma maneira particular de olhar para dentro que a maioria das pessoas nunca aprende. Vou te ensinar essa abordagem agora, mas preciso te avisar sobre uma coisa. Uma vez que você vê a verdade sobre essas frases, uma vez que você experimenta a liberdade de não se identificar com elas, você não pode mais fingir que não sabe. A vida vai exigir que você viva a partir desse novo lugar de consciência. E isso pode ser tanto libertador quanto assustador. A técnica que Eckhart Tolle desenvolveu, ele chama de testemunha interior. É uma forma de usar a própria consciência como uma ferramenta de investigação, como um detector que pode distinguir entre o que é verdadeiramente você e o que são apenas padrões aprendidos. Aqui está como funciona. Próxima vez que você sentir aquela dor familiar, aquela limitação invisível, aquela sensação de que algo está errado com você, pare. Não tente resolver o problema. Não tente se sentir melhor. Simplesmente observe o que está acontecendo na sua mente. Como se você fosse um cientista estudando um fenômeno interessante. Pergunte a si mesmo, qual é o pensamento que está criando essa sensação? Não analise o pensamento. Não julgue se ele é certo ou errado. Apenas identifique-o com clareza. Ah, aqui está o pensamento. Eu sempre estrago tudo. Agora vem a parte crucial. Uma vez que você identificou o pensamento, faça uma segunda pergunta. Quem é que está observando esse pensamento? Porque se você pode ver o pensamento, você obviamente não é o pensamento. Você é aquilo que está fazendo a observação. E aqui está onde a magia acontece. No espaço entre você e o pensamento que você está observando, existe uma quietude, uma presença, uma consciência que não é definida por nenhum padrão mental. Essa consciência é quem você realmente é. Tudo o resto são apenas visitantes temporários passando pela sua mente. Quando você se ancora nessa consciência, mesmo que seja por alguns segundos, algo fundamental muda. Os pensamentos e as frases ainda podem aparecer, mas eles perdem a capacidade de te definir. É como observar nuvens passando pelo céu. Você pode ver as nuvens, pode até achá-las interessantes, mas você não confunde as nuvens com o céu. Uma mulher que participou de um dos workshops de Eckhart Tolle descreveu a experiência assim:
Foi como acordar de um sonho que eu não sabia que estava tendo. Por 35 anos, eu vivia acreditando que era uma pessoa ansiosa, que a ansiedade era parte de quem eu era. Quando aprendi a observar os pensamentos ansiosos em vez de me identificar com eles, percebi que eu nunca fui ansiosa. Pensamentos ansiosos visitando minha mente. Essa distinção pode parecer sutil, mas quando você para de se identificar com os padrões mentais limitantes, eles literalmente começam a se dissolver por falta de energia. É como parar de alimentar uma planta. Sem a energia da sua identificação, essas frases antigas simplesmente murcham e morrem. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não entende sobre esse processo. A transformação não acontece porque você substitui pensamentos negativos por pensamentos positivos. Acontece porque você descobre que você é o espaço em que todos os pensamentos aparecem e desaparecem. E esse espaço nunca foi e nunca será limitado por nenhum pensamento específico. Pense nisso. Se você é o espaço em que os pensamentos aparecem, como um pensamento poderia defini-lo? Como se o oceano fosse definido por uma única onda. A onda é uma expressão temporária do oceano, mas ela não é o oceano inteiro. Quando você entende isso, não apenas intelectualmente, mas experiencialmente, sua vida inteira se reorganiza. Você para de tentar controlar ou eliminar pensamentos negativos. Em vez disso, você aprende a descansar na consciência, que observa todos os pensamentos sem ser tocada por nenhum deles. E aqui está a parte mais bonita. Quando você para de resistir aos padrões mentais antigos, quando você para de lutar contra eles ou tentar mudá-los, eles naturalmente perdem a força. É como parar de lutar contra a correnteza de um rio. Para de resistir. A própria correnteza te leva para águas mais calmas. Eckhart Tolle observou isso acontecer centenas de vezes. Pessoas que lutaram por anos contra a depressão, ansiedade, baixa autoestima e, de repente, em uma essência, encontram uma paz que não depende de circunstâncias externas. Uma paz que surge da própria natureza da consciência. Mas deixe-te dar um aviso importante. Essa abordagem não é sobre se tornar passivo ou aceitar situações destrutivas na sua vida. É sobre distinguir entre o que você pode mudar e o que você precisa aceitar. Você pode mudar suas ações, suas escolhas, suas circunstâncias, mas você não pode mudar diretamente seus pensamentos e sentimentos lutando contra eles. Na verdade, quando você para de desperdiçar energia lutando contra padrões mentais internos, você tem muito mais energia disponível para criar mudanças reais na sua vida externa. É como parar de brigar com sua própria sombra para que você possa caminhar em direção à luz. Agora, você pode estar se perguntando, isso tudo soa maravilhoso na teoria, mas como eu aplico na minha vida real? Como eu lido com situações concretas onde essas frases limitantes são ativadas? Bom, vou te dar um exemplo prático. Imagine que você está numa reunião de trabalho e alguém critica uma ideia sua. Imediatamente, uma frase familiar surge na sua mente. Eu nunca tenho nada interessante para contribuir. Essa frase traz com ela toda uma cascata de emoções. Vergonha, insegurança, o desejo de se esconder. A abordagem tradicional seria tentar convencer a si mesmo de que a frase não é verdadeira. Não, eu tenho sim ideias boas. Lembre-se daquela vez que... Mas essa estratégia raramente funciona, porque você está tentando usar a mente para lutar contra a própria mente. A abordagem de Eckhart Tolle é completamente diferente. Em vez de lutar contra a frase, você a reconhece. Ah, lá está aquele pensamento familiar novamente. Em vez de tentar mudá-la, você simplesmente observa como ela afeta seu corpo, suas emoções, sua energia. E então você faz a pergunta crucial: quem está observando esse pensamento? Nesse momento de questionamento, você se lembra de que existe uma parte de você que está além de qualquer pensamento específico.
uma parte que pode observar sem ser afetada. A partir dessa perspectiva expandida, você pode responder à situação de uma maneira completamente nova, não reagindo a partir da frase limitante, mas agindo a partir da consciência que está observando a frase. E essa mudança de perspectiva muda tudo. Em vez de se retrair ou se defender, você pode simplesmente escutar o feedback com curiosidade. Em vez de confirmar a frase limitante através do seu comportamento, você pode responder de uma forma que expressa quem você realmente é, não os padrões que você carrega. E aqui está o que é fascinante. Quando você age a partir dessa consciência expandida, você frequentemente descobre que as situações que costumavam confirmar suas frases limitantes começam a se desenrolar de forma completamente diferente. É como se a própria realidade conspirasse para refletir de volta o novo nível de consciência a partir do qual você está operando. Isso não é pensamento mágico. É uma consequência natural do fato de que nossas percepções e ações moldam nossa experiência. Quando você para de procurar evidências para dar suas limitações, você começa a notar possibilidades que sempre estiveram lá, mas que eram invisíveis através das lentes das antigas crenças. Uma das estudantes de Eckhart Tolle descreveu assim: foi como se eu tivesse passado a vida inteira procurando provas de que eu não era digna de amor. E eu sempre encontrava essas provas, porque era isso que eu estava procurando. Mas quando parei de procurar evidências da minha indignidade, comecei a notar todas as formas de amor que sempre estiveram ao meu redor. Uma revelação profunda, não é? Mas talvez você esteja pensando: isso parece bom demais para ser verdade. Se fosse tão simples assim, por que tanta gente continua sofrendo? Você tem razão em ser cético. Embora o princípio seja simples, aplicá-lo consistentemente requer algo que nossa cultura não nos ensina: disposição de ficar presente com o desconforto. A maioria de nós foi condicionada a fugir do desconforto emocional. Quando sentimos ansiedade, procuramos distrações. Quando sentimos tristeza, tentamos nos animar. Quando sentimos raiva, tentamos nos acalmar. Mas todas essas estratégias partem da premissa de que existe algo errado com o que estamos sentindo. Uma crença limitante em si mesma. A abordagem de Eckhart Tolle é radicalmente diferente. Ele sugere que o desconforto emocional nem é um problema para ser resolvido, mas um portal para ser atravessado. Um convite para descobrir a consciência que está além de qualquer experiência temporária. Um mergulho profundo em si mesmo. Mas atravessar esse portal requer coragem. A coragem de sentir completamente o que está presente, sem tentar mudá-lo imediatamente. A coragem de questionar verdades que você nunca questionou. A coragem de descobrir quem você é, quando não está se definindo através de padrões familiares. Uma jornada de autodescoberta. E aqui está a parte mais desafiadora. Quando você começa a se desidentificar dessas frases antigas, uma parte de você pode entrar em pânico. Porque se você não é aquela pessoa limitada e ferida, quem você é? Se sua história não define você, o que define? Um momento crucial de transição. Essa é a travessia que todo buscador espiritual deve fazer. O momento em que você solta a identidade limitada, sem ainda estar totalmente estabelecido na nova consciência. É como saltar de um precipício, confiando que existem asas que você ainda não descobriu. Um ato de fé em si mesmo. Mas aqui está a promessa que Eckhart Tolle faz. E é uma promessa que ele pode fazer porque ele mesmo fez essa travessia. Do outro lado da desidentificação não existe vazio ou perda de identidade. Existe a descoberta de quem você sempre foi, por baixo das camadas de condicionamento. Existe uma presença, uma consciência, uma paz
que não depende de circunstâncias, amor que não requer razões, uma força que não precisa se provar. Essa é sua natureza verdadeira. Tudo o resto foram apenas histórias temporárias que você contou para si mesmo. Histórias que te limitaram. E quando você vive a partir dessa natureza verdadeira, a vida se torna uma experiência completamente diferente. Não porque os desafios desaparecem, mas porque você tem um lugar interno inabalável, a partir do qual navegar qualquer desafio, uma nova perspectiva. As frases que uma vez te aprisionaram se tornam simplesmente ecos de um passado que não tem mais poder sobre seu presente. Você descobre que a liberdade que sempre procurou do lado de fora sempre esteve disponível no único lugar onde realmente importa, dentro de você. Não como algo que você precisa conquistar ou merecer, mas como algo que você sempre foi, apenas esperando ser reconhecido. A liberdade interior. Essa é a verdade que Eckhart Tolle descobriu, quando sua própria vida se transformou de uma experiência de sofrimento constante para uma existência de presença e paz. Uma verdade tão simples que pode ser perdida, mas tão poderosa que pode literalmente recriar sua realidade. Transformação profunda. A frase que te aprisionou só tinha poder porque você não sabia que ela estava lá. Agora que você sabe como encontrá-la, como observá-la, como se desidentificar dela, você tem a chave para uma liberdade que ninguém pode tirar de você. A chave para a sua libertação, porque no final, você não é a história que a sua mente conta sobre você. Você é aquele que escuta a história. E essa diferença faz toda a diferença. Você é o observador.